E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer um tema aqui para nós, que é a responsabilidade. Um tema muito comum, né, para nós nas organizações, né? Quando a gente cresce, a gente tem que ser responsável, né? E eu vejo que esse tema ele precisa ser um pouco mais trabalhado nas nossas organizações hoje em dia, para que de fato a gente consiga colher o melhor fruto desse tema, né, que também considero aí um desperdício hoje em dia. Quando a gente fala aqui, né, as principais, grande maioria das empresas hoje atua nesse modelo piramidal de hierarquia, em que eu tenho as lideranças, né, a liderança maior, CEO, diretores, gerentes, até ter a equipe ali de analistas, a equipe de operação. E o que a gente percebe nesse modelo, que é a sua grande característica, é que o responsável mor é o CEO, depois o responsável, né, o segundo ali em nível de responsabilidade é o diretor, depois vem a gerência, enfim. E a operação, ela é menos responsável, vamos dizer assim. Quando a gente está falando de sucesso ou está falando de fracasso, seja de um projeto, de um período de tempo ali para bater a meta, a gente fala que o CEO é o principal responsável e depois vem os outros responsáveis. E eu acho que esse modelo, ele acaba de deixar a responsabilidade com uma pessoa do cargo acima, acaba pequenando as equipes e fazendo com que a gente tenha alguns problemas aí a tratar nas empresas. Então, quando a gente pensa em tomada de decisão, né, o que que as equipes fazem? Acostumadas com essa movimentação, com essa forma de operar, as equipes elas levam as informações para o seu líder, para que ele tome as decisões e desça isso então para as equipes como um manual de como elas devem operar. Primeiro, que a gente tem uma questão de tempo aí, né? As equipes, até elas passarem informação, às vezes o líder tá sempre em reunião, demora para ele ter a disponibilidade para ouvir essa equipe. Muitas vezes ele acaba tomando decisão sem as informações relevantes do negócio, porque não deu tempo de passar, ou a gente tem um problema de tempo mesmo. Eu tomei a decisão tardiamente e não consegui o resultado que eu poderia ter se as equipes já tivessem o aval de pode executar, né? Então tem essa questão de improdutividade nesse processo e tem um outro ponto que é assim, que eu chamo de interpretação, porque o liderado, né, o analista ali, ele não tem muita clareza daquilo que ele vive no dia a dia dele e que é informação relevante para a tomada de decisão do seu líder. Então ele faz um filtro. Quando ele vai passar, né, ele viu, né, a situação, ele tem uma própria interpretação, e aí ele passa isso para o líder. E aí o líder vai olhar como se fosse um telefone sem fio, vai olhar para aquela interpretação, tira a sua própria interpretação, mas ele não está no Gemba. Ele não sabe exatamente como é aquilo. Então tem essa questão de talvez um certo ruído ou uma certa falta de transparência nessas informações também, porque tem várias pessoas, é uma passagem de comunicação. Então eu vejo isso como ineficiências nesse modelo. Aqui eu não vou, né, dizer sobre vamos mudar radicalmente o modelo do piramidal para um horizontal, em que eu não tenho líder, né? Porque isso é uma abordagem mais futura, uma abordagem que requer muita maturidade, né? Tem também as suas consequências, os seus cuidados. Então, eu acho que quando a gente está numa estrutura piramidal, esse não é o próximo passo, uma piramidal tradicional. Mas a gente pode fazer alguns ajustes para diminuir esses ruídos, essas ineficiências, que é o que eu queria falar aqui. E aí eu acho que o ponto tem a ver com o conceito da responsabilidade, né? As equipes acabam ficando mal acostumadas nesse modo de operação, no sentido de ela se enxergar que ela tem menos poder
e não se responsabilizar, inclusive, por pequenas coisas, entende? E aí aquilo que poderia ser um uau, sabe, assim, dela tá enxergando aquela situação na operação e fala assim: "Nossa, essa é a solução", ela acaba, não se engajando tanto nessa questão das inovações, sabe, porque tudo é responsabilidade ali do líder, e quando o líder também não tem muita moral com a equipe, isso é pior, porque aí aquele funcionário não se sente também ali, né, "Eu não vou gastar tanta energia falando das coisas aqui da operação, porque ele tem muito mais o que fazer, ou porque ele não me dá abertura, ou porque também não quero, não tô tão afim de fazer esse negócio acontecer", né. Não vai além, porque não tem aquele impulso do "pra quê", sabe, assim, tipo: "Pra que que eu tô fazendo isso?", né. Então, essa questão da responsabilidade, né, ela é bastante relevante, porque ela traz um engajamento natural. Quando você se sente responsável, você vai além, porque você sabe que estão contando com você para aquilo. E eu vou dar um exemplo aqui, para tangibilizar, eh, de que eu comecei a enxergar a relevância desse tema no dia a dia, né, na área financeira. Então, para muitos aí, né, a gente tem aí como um objetivo na área financeira a elaboração de relatórios gerenciais, né, no caso de controladoria, enfim. E aí eu percebia as equipes muito preocupadas com a atividade. Então, até quando, né, percebi ali a divulgação de vaga, né, na época ainda que eu era analista, eu via muito isso assim: que esse analista vai fazer na área? Ele vai fazer o relatório A, B, C e D. E aí, né, aquilo para mim era ali a realidade, né? Então, fulaninho de tal faz os relatórios A, B e C, o outro fulano faz o D, E e o F. E essa visão fragmentada de eu sou fazedora do relatório ABC criava nas equipes um perfil executor e um perfil totalmente desresponsabilizado sobre o porquê que eu estou fazendo aquele relatório, qual é o cliente que está recebendo aquele relatório e as necessidades de mudança. Porque as necessidades de mudança, elas vinham ali da alta direção. O diretor ia lá e falava: putz, mas, poxa, a gente já incluiu um novo negócio, agora eu preciso que você faça um novo relatório. E aí, às vezes, a gente sabe isso na área financeira, quando você segmenta um relatório gerencial, ele tem ali os rateios, né? Que a gente acaba alocando, né, para cada um dos negócios. E às vezes o negócio é muito dinâmico, então acontece determinadas particularidades que aí você precisa pensar num novo rateio, num novo formato, ou mudar o critério do rateio, para que aquele relatório tenha a sua acuracidade, ele retrate da maneira mais fiel possível aquele negócio. Então acontecia muitas vezes de para mim, né, depois que eu estava na liderança, ser muito óbvio que, olha, tal coisa aconteceu. E aí eu não falava o passo a passo para o analista do que ele tinha que fazer, porque eu já achava que ele tinha entendido. E aí aquele analista, como ele era fazedor, ele não tinha receita de bolo pronta, ele não fazia. E aí chegava no final, né, do ciclo, eu falava: "Pô, mas você não fez aquela coisa?" Ele: "Não, mas era para fazer?" Porque eu não tinha falado, assim, exatamente que era para fazer de X, Y, Z, eu já tinha imaginado que ele já tinha feito. E aí, né, determinado momento eu cheguei para a equipe e falei assim: "Gente, você fulaninho de tal faz o relatório A, B e C, você faz o C, D e o F. E eu tenho que dizer uma coisa para vocês, vocês não são fazedores de relatório. Acabou. Isso não pertence mais a vocês. Você é responsável", aí eu falava o nome do negócio que aquele relatório fazia parte. Então, você é responsável pela apresentação das informações mais pertinentes para a tomada de decisão, e aí falava quem era o cliente, então o gerente de operações do negócio X. Então, você precisa estar atenta não só em fazer aquele relatório que você faz ali com excelência todos os meses, mas nos movimentos que aquele negócio pede para o relatório.
Então você precisa saber se o relatório do jeito que tá, ele tá atendendo a pessoa que vai utilizar ele para tomada de decisão. No caso, o gerente operacional X, do negócio X. Então você precisa estar atenta aos movimentos daquele negócio. O que que esse cliente demanda? Como que tá o negócio dele? Ah, ele precisa que você busque alguma informação no mercado? Ele precisa que você tá muita informação, e a gente sabe que às vezes a gente vai enchendo os relatórios, eles ficam assim, cheios de informações, com muitos gráficos, que nem a gente mesmo sabe ali o que que é importante e o que que não é. E tem informações que deixam de ser relevantes em determinados momentos e outras passam a ser mais relevantes. Então, essa vida, o seu trabalho é um trabalho vivo, eu falava para as pessoas. Então, eu preciso que vocês se atentem às necessidades do negócio. Então, não fique esperando que eu traga as informações. Vocês são livres aqui, né, para ampliar um pouquinho o escopo, né? E você não é o fazedor de relatório. Inclusive, se você perceber que não tem mais cliente para aquele relatório, você vai eliminar o relatório. Porque quando a gente é fazedor de relatório, a gente fica pegado. Pô, aquele relatório vai sumir e aí a minha importância também some, né? Então, quando você é um analista, né, um responsável de determinada área, e você sabe a sua contribuição naquele lugar, o que é esperado, muda totalmente a sua dinâmica de trabalho. Para uma coisa que é assim, para o extrato, né? Eu estou olhando para aquilo e enxergando qual é a importância do trabalho. Eu não me desvinculo da importância do trabalho. Então, eu acho que a gente precisa ir nesses modelos piramidais, delegar um pouco essa responsabilidade, porque eu sinto que é tóxico e, e até assim desmotivador para as equipes e para o líder, porque as equipes se sentem desempoderadas, desengajadas, porque o executar o relatório é muito pequeno. Depois que você aprende a fazer o relatório, aquilo não tem mais. Se você é um fazedor de relatório, aquilo não tem vida, é um arquivo morto, né? E ele só ganha vida à medida em que vão surgindo os novos elementos, né? Agora, quando você percebe que você faz parte da criação, a sua responsabilidade ela é diferente. E eu posso delegar as responsabilidades de acordo com cargos, né? A responsabilidade do estagiário é uma, a de um analista é outra. A gente vai trabalhando isso, de um analista júnior a um analista sênior, a um coordenador júnior, um coordenador sênior, um gerente. Mas todos somos líderes, né? Todos deveríamos ser líderes nesse sentido da corresponsabilidade, para que eu não limite o potencial. E para os líderes é tóxico porque fica cansativo saber, se preocupar de saber de tudo e ficar dando receita de bolo, né, para tudo sair do jeito que tem que sair, né? Não enxergo que essa é a melhor forma de atuar. Então, ter uma responsabilidade é a responsabilidade de todos. Então, como é que a gente pode, com pequenas declarações, com pequenos ajustes na comunicação e no que é esperado de cada cargo dentro da empresa, a gente engrandecer isso, sabe? Dividir melhor o trabalho, né? Para que a gente consiga também aí, nós líderes, né? Que estamos aí nessa pirâmide, a gente pensar um pouco mais na visão geral, nas estratégias, nas inovações, né? Se a gente fica muito na operação, a gente não tem tempo para fazer essas coisas que são as coisas que vão trazer aí novas vibrações para esse negócio, né? Então, que não sejamos mais fazedores de relatório, e aqui o fazedor de relatório está muito nessa questão da figura do analista, mas nós mesmos, né? Às vezes temos os líderes fazer apresentações. Ah, eu preciso fazer uma apresentação para aquela reunião. Tá bom, vamos ampliar um pouco o nosso olhar. O que essa apresentação quer trazer? Quem é o público? Qual é o objetivo que eu quero com essa apresentação? Porque também facilita a gente ser mais objetivo nas reuniões que a gente participa. Eu vejo muitos líderes levando apresentações para contar tudo que ele fez
no mês, uma apresentação mensal, quinzenal ou de um final de projeto, ele vai contar tudo que ele fez, sabe? Assim, gastar 2 horas contando tudo que ele fez. Isso não é o objetivo. O que é essencial? Porque quando a gente trabalha com o que é essencial, a gente é mais assertivo e a gente não precisa ter aquele peso, esforço pelo esforço. Eu sempre tenho que pensar o esforço, é bem na mentalidade Lean mesmo, né? Eu tenho que pensar o esforço como algo que tem valor para o cliente, né? Tem valor para quem está recebendo aquela informação. Então, o que é de valor, né? Para aquele ambiente, para aquela, né? Para a tomada de decisão. O que é que vai fazer a gente tomar decisão? Eu não posso chegar a uma apresentação não produtiva, ou o que não deveria acontecer é aquela contador de história. Eu contei história e o que que eu fiz com aquilo? O que que a gente chega no final da reunião, o ciclo de aprendizado? O que que eu aprendi com isso? O que que eu vou trazer de novo? Se eu não trouxer nada de novo, não deveria nem ter acontecido. Eu tenho que ter um começo, meio e fim, né? E somos todos responsáveis por criar isso, né? Então, fica aí essa reflexão para nós, todos nós, né, com essa figura dos relatórios, né, que a gente possa aí traduzir isso para a nossa realidade, para as áreas aí que a gente atua e pensar como é que eu trago mais valor para o meu trabalho e como eu posso me responsabilizar do tamanho que eu dou conta de fazer. E aí a gente trabalhar de uma maneira mais harmônica nas equipes das empresas.